Olá, abelhudos! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso QG. Algumas pessoas não sabem, mas O Exorcista foi inspirado na história de um menino de 13 anos que morava em Cottage Town, Maryland, Estados Unidos, em 1949. Naquela época, o jornal local, com base em fontes anônimas, publicou notícias da possessão do demônio na cidade para espalhar o terror. O Exorcismo de Roland Doe é uma série de exorcismos realizados em um menino anônimo por um padre da Igreja Católica nos Estados Unidos no final dos anos 40. Este menino de 13 anos, nascido em 1935, foi registrado como Roland Doe ou Rob Manheim. A Igreja Católica usa um pseudônimo para preservar a verdadeira identidade do garoto possuído. Esses eventos foram registrados pelo atual pastor Raymond Bishop. É um dos casos mais famosos de exorcismo na história americana, e seus eventos foram usados como elementos no romance O Exorcista, de 1971, cuja autoria é de William Peter Blatty, que por sua vez foi adaptado para o famoso filme de terror de 1973 com o mesmo título. Roland nasceu em uma família luterana de origem alemã. De acordo com relatos, Roland era filho único e só brincava com os adultos em sua casa, principalmente com sua tia, que o tratava mais como um amigo. Sua tia gostava de coisas espirituais e o apresentou ao jogo de Ouija e Roland se interessou. Quando ele tinha 13 anos, sua tia morreu em Saint Louis e vários livros presumem que Roland tentou contatá-la através do Ouija. As tentativas de fazer tais contatos, como ensinados pela doutrina anglicana, aumentariam sua vulnerabilidade à posse. A atividade paranormal começou logo após a morte da tia. Sons de passos, pés rangendo e outros ruídos estranhos, móveis que se moviam, cheiro de excremento por toda a casa, luzes que se ligavam e desligavam por conta própria, e objetos comuns, como um vaso, eram suspensos ou levitados. Uma imagem de Jesus tremia na parede como se estivesse sendo atingida por trás. E em uma ocasião, um recipiente de água benta nas proximidades caiu no chão. 9 padres, juntamente com 39 testemunhas, assinaram os últimos escritos eclesiásticos documentando a experiência de Roland. A família recorreu ao seu pastor luterano, o reverendo Luther Miles Schulze. De acordo com a reportagem do reverendo Schulze para o jornal The Evening Star de Washington, a criança foi examinada por médicos e psiquiatras que não puderam oferecer qualquer explicação para os eventos perturbadores que estavam ocorrendo. Schulze combinou com Roland para passar a noite de 17 de fevereiro em sua casa, a fim de observá-lo. Um menino dormiu em uma grande cama perto do ministro, que alegou ter testemunhado estranhos acontecimentos durante toda a noite. Ele relatou que no escuro ele ouviu a cama vibrando e arranhões na parede. Uma poltrona pesada em que o menino se sentou se inclinou e acabou caindo. O reverendo concluiu que havia algo de mal em torno de Roland e decidiu que um exorcismo de ritual luterano deveria ser praticado. Quando iniciaram o processo do exorcismo, o ritual teve que ser suspenso, pois Roland causou ao pastor uma ferida que exigia sutura. Como resultado, a criança voltou para casa. Então, a partir do aparecimento de vergões estranhos em seu corpo, como a sangrenta inscrição de Saint Louis em seu peito, seus parentes se desesperaram e tomaram o trem de volta para Saint Louis. Enquanto estava na cidade, seu primo entrou em contato com um de seus professores da universidade, o reverendo Raymond Bishop, que por sua vez falou com o reverendo William Balder, um homem ligado à academia da igreja. Ambos os sacerdotes visitaram Roland na casa de seus parentes e lá notaram sua aversão a tudo que é sagrado, sua voz gutural, uma cama tremendo e objetos voadores. O padre Balder pediu permissão ao arcebispo para expulsar a praga dos demônios que possuíam o menino. A autorização foi concedida com a exigência de que Balder fosse o responsável, que ele não divulgasse o local e que ele carregasse uma crônica detalhada dos fatos. Antes de iniciar o ritual, o Frei Walter Aloran foi convocado pela seção psiquiátrica do hospital para ajudar Balder. O reverendo William Van Hole, um terceiro padre jesuíta, também veio ajudar os outros. Aloran afirmou que durante o episódio palavras como mal e inferno junto com outras marcas apareceram no corpo do jovem, que também quebrou o nariz durante o processo. 30 exorcismos foram realizados por várias semanas e finalmente, quando o último ritual foi concluído, todos testemunharam uma espécie de barulho muito intenso, como o de uma espingarda ou trovões, que deixou o hospital. Após os rituais, a família nunca mais teve problemas e voltou para casa. O menino tornou-se um homem de sucesso, casado e feliz, com filhos e netos. Clara Germana Série.
Clara Germana Celi foi uma jovem cristã sul-africana que tornou-se notória por ter passado por um dos mais famosos casos de exorcismo documentados. Nascida em 1890, na África do Sul, Clara Germana Celi foi deixada ainda bebê em um orfanato local e levou uma vida normal até a sua adolescência. Ela foi batizada ainda bebê. Os relatos dizem que foi possuída quando era uma estudante de 16 anos de idade na missão de São Miguel em Natal, África do Sul. Na idade de 16 anos, a menina fez um pacto com Satanás, sendo a causa de sua possessão demoníaca. Clara mais tarde revelou essa informação a seu confessor, o padre Oner Erasmus. Em um relato escrito por uma freira, Clara dizia ser capaz de falar línguas que ela não tinha conhecimento prévio. Este fato também foi testemunhado por outros, que registraram que ela entendia polonês, alemão, francês, norueguês e todas as outras línguas. A freira relatou que Clara demonstrou clarividência ao revelar os segredos e transgressões mais íntimas de pessoas com as quais não tinha contato. Além disso, Clara não suportava a presença de objetos abençoados e parecia imbuída de uma força e ferocidade extraordinárias, muitas vezes lançando freiras pelos quartos do convento e espancando. A freira relatou que os gritos da menina tinham uma bestialidade selvagem que surpreendeu as pessoas ao seu redor. Em relação à voz da menina, uma freira assistente até escreveu: nenhum animal jamais havia feito tais sons. Nem os leões da África Oriental nem os touros furiosos. Às vezes, parecia que uma verdadeira manada de feras orquestradas por Satanás havia formado um coro infernal. A menina, segundo alguns, teria levitado 1,5 metros no ar, às vezes verticalmente e às vezes horizontalmente. Quando borrifada com água benta, disseram que a menina saiu desse estado de sua possessão satânica. De acordo com o Manual Pastoral Luterano, alguém que possui esses sintomas é uma indicação de que o indivíduo está verdadeiramente possesso, e não sofrendo de uma doença mental. Consequentemente, 2 padres católicos romanos, Reverendo Mansuetti, diretor da missão de São Miguel, e Reverendo Erasmus, seu confessor, foram nomeados para realizar um exorcismo em Clara Germana Celi. Durante o exorcismo, a primeira ação de Clara foi arrancar a Bíblia Sagrada das mãos do padre e agarrar sua estola na tentativa de sufocá-lo. Por 2 dias e aos olhos de centenas de testemunhas que a viram levitar e tentar estrangular um dos sacerdotes. Enquanto as sagradas escrituras eram lidas diante dela, os sacerdotes a exorcizaram várias vezes até conseguirem expulsar os espíritos invasores. Por 6 anos, Clara viveu uma vida livre de possessão demoníaca até morrer em 1912 de insuficiência cardíaca aos 22 anos. E então, abelhudos, deixem nos comentários o que estão achando do vídeo de hoje. Seus comentários e suas opiniões são de grande ajuda. Também aceito sugestões de temas para vídeos futuros. Continuando com o tema de hoje. Para finalizar, um caso muito conhecido em todo o mundo. O caso de Anneliese Michel. Anna Elisabeth Michel foi uma estudante alemã submetida a diversos rituais de exorcismo pela Igreja Católica por ter sido alegadamente possuída por uma legião de demônios. As sessões de exorcismo foram executadas pelos padres Ernest Elk e Arnold Reins em 1975 e 1976. O caso Klingenberg, como passou a ser conhecido pelo grande público, deu origem a vários estudos e pesquisas, tanto de natureza teológica quanto científica, e serviu como inspiração para os filmes O Exorcismo de Emily Rose, 2005, e REC, 2006. Anneliese experimentou graves distúrbios psiquiátricos a partir dos 16 anos de idade até sua morte, aos 23 anos. Sendo seu quadro clínico composto desde desnutrição secundária à doença mental. Depois de vários anos de tratamento psiquiátrico ineficaz, ela se recusou ao tratamento médico e solicitou um exorcismo. As graves consequências atribuídas ao ritual de exorcismo sobre a jovem motivaram a abertura de um processo criminal pelos promotores de justiça locais contra os pais de Anneliese e os padres exorcistas, causando uma grande polêmica em toda a Europa e dividindo a opinião pública mundial. Tanto os padres que realizaram o exorcismo quanto os pais de Anneliese foram condenados por homicídio negligente porque renunciaram ao tratamento médico quando do início do tratamento por meio do exorcismo. A mãe da garota alegou: Deus nos disse para exorcizar os demônios de minha filha. Eu não me arrependo de sua morte. Anneliese Michel nasceu no estado federal alemão da Baviera, mas foi criada com as suas 3 irmãs no pequeno município de Klingenberg. Seus pais,
Anna e Joseph Michel, muito religiosos, lhe deram uma educação profundamente católica. O pai de Anneliese mantinha a família trabalhando em uma serraria. Quando tinha 16 anos, Anneliese sofreu uma grave convulsão e foi diagnosticada com epilepsia. Logo, ela também começou a ter alucinações enquanto rezava. Em 1973, ela sofria de depressão, considerando suicídio, e começou a ouvir vozes que diziam que ela estava condenada e que iria apodrecer no inferno. O seu comportamento tornou-se cada vez mais bizarro. Ela andava nua pela casa, fazia suas necessidades em qualquer lugar, rasgava suas roupas, comia carvão e insetos como moscas e aranhas e chegou a beber sua própria urina. Tendo centrado toda a sua vida em torno da fé católica, Anneliese começou a atribuir sua condição psiquiátrica à possessão demoníaca. Anneliese tornou-se intolerante a lugares e objetos sagrados, como crucifixos, que contribuiu aos que achavam ser possessão demoníaca. Ao longo do curso dos ritos religiosos, a garota sofreu muito. Ela continuou falando sobre o que ela chamou de faces do diabo, vistas por ela durante vários momentos do dia. Então ficou convencida de que a medicina convencional era de nenhuma ajuda. Acreditando cada vez mais que sua doença era um tipo de distúrbio espiritual, ela recorreu à igreja para que a exorcizassem. Uma vez convencidos de sua possessão, Anneliese, seus pais e os exorcistas pararam de procurar tratamento médico e colocaram seu destino nas mãos apenas dos ritos de exorcismo. 67 sessões de exorcismo, 1 ou 2 por semana, com duração de até 4 horas, foram realizadas durante cerca de 10 meses em 1975 e 1976. Em algum momento, Michel começou a falar cada vez mais sobre a morte para espiar a juventude rebelde e se recusou a comer. A pedido da própria Anneliese, os médicos não estavam mais sendo consultados. Na fita final de seu exorcismo, ela pede aos padres para implorarem o perdão de Deus. E diz à sua mãe: "Mãe, estou com medo." Até que em 1º de julho de 1976, Anneliese morreu durante o sono. O relatório da autópsia indicou que a causa da morte foi desnutrição e desidratação de quase 1 ano de seminanição, enquanto os rituais de exorcismo eram realizados. Logo após o falecimento de Anneliese, os padres Ernest Alt e Arnold Reins fizeram o comunicado do óbito às autoridades locais, que imediatamente abriram inquérito e procederam às investigações preliminares. Os promotores públicos responsabilizaram os 2 padres e os pais de Anneliese de homicídio causado por negligência médica. Apenas uma observação. Para coletar material visual para este vídeo, vi muitas coisas absurdas, tais como muitas crianças fazendo vídeos de um jogo chamado Ouija Challenge às 3 da manhã e sozinhas. Não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas uma coisa é certa: não devemos brincar com o desconhecido. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, e se gostaram, deixe nos comentários: "Eu acredito em possessão" ou "Eu não acredito em possessão". Comentem também se já ouviram falar de algumas destas histórias. Obrigado por terem ficado até aqui. Até a próxima!